momento de mensagem e reflexão da palavra do nosso bondoso Deus. Vou cumprimentar a todos que estão hoje aqui conosco, presencialmente, quem está também nos acompanhando através desse momento de transmissão. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês e com todos nós aqui. Amém. Assim que Davi fez, ele se arrependeu. Assim que Davi fez, ele se arrependeu. Vocês perceberam nessa leitura de Crônicas que Davi convidou o seu general Joabe para contar o exército. Na verdade, ele queria saber qual era a quantidade de pessoas disponíveis para lutar por Israel. Mas talvez vocês estejam se perguntando, mas tem algum problema fazer uma contagem da quantidade do exército? Para nós, hoje, talvez não. Mas a gente viu no texto que para Deus era um problema. Não apenas um problema, mas era um pecado muito grave. Tão grave que até Joabe, que era um dos seus generais, que talvez seria um dos primeiros a querer saber quantas pessoas faziam parte do seu exército, até mesmo ele falou assim: "Ó Senhor, não faça isso, não conte o exército, que Deus dê 100 vezes mais para você do que aquilo que você tem. Todos vão lutar", mas Davi o convenceu e Joabe foi então para todas as regiões do norte a sul para contar a quantidade de pessoas no exército, para fazer esse censo. Na verdade, quando a gente olha para a primeira Crônicas, para esse capítulo 21, tinha mais coisas acontecendo do que a gente imagina. Vocês prestaram atenção, logo no início, o Satanás, o diabo, havia incitado Davi para fazer esse censo, essa contagem. Mas daí a gente se pergunta, mas será que o diabo não poderia ter feito algo um pouco mais interessante, que impactasse mais, apenas pedir para que Davi contasse o exército? Mas quando a gente olha, e logo quando Davi percebe aquilo que havia feito, ele diz: "Eu pequei profundamente. Mandei contar o meu exército. Eu fiz uma loucura. Tira o pecado do seu servo. Por favor, perdoa-me." Então, dentro da narrativa, Deus envia Gade, que era um dos profetas de Davi, para falar para Davi o seguinte: "Olha, você errou, você pecou, mas agora você vai poder escolher a sua punição. Aquilo que vai acontecer com você e com o seu povo." Não sei se vocês lembram, Deus deu 3 opções para eles: 3 anos de fome, 3 meses perdendo na batalha, ou 3 dias sofrendo a peste de Deus, né? Deus enviando o seu anjo e levando uma peste. Não sei se vocês já passaram por situações onde vocês tiveram que escolher coisas, o mal menor. Não sei se vocês já passaram por isso. Tem várias situações que são ruins, que impactam a gente, de repente a gente tem que escolher aquilo que é que vai causar menos impacto. Talvez vocês já passaram por isso ou passam de forma até regular. E o que Davi escolheu? Diz o texto, ele diz: "Eu estou desesperado. Porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso." E essa é aquelas histórias do Antigo Testamento que eu acho que vocês têm esse mesmo sentimento, e talvez vocês vão estar se perguntando: sério que uma história dessa está no Antigo Testamento? Sério que uma história dessa está na Bíblia? Sério que Deus achou ruim Davi ter feito uma contagem do exército? Sério que isso é pecado? E logo quando a gente ouve Davi, quando ele escolhe a praga, sabe quantos vieram a morrer? 77 mil pessoas. Mas não se esqueça como Davi reagiu antes de tudo isso. Ele sabia que era um pecado, ele sabia que era algo grave. Alguns comentaristas, quando a gente reflete um pouco sobre esse salmo, eles falam que essa história está por trás desse Salmo 30. Então, quando a gente abre o Salmo 30, lá no meio do Salmo, lá no versículo 6, normalmente os salmos, o centro deles, eles trazem o coração, né, dessa mensagem teológica que eles querem compartilhar, dessa mensagem de Deus para nós. E bem no centro, nós temos essa seguinte frase:
eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Davi imaginou o número e ouviu, 1,5 milhão de pessoas. Joabe, quando retornou, falou assim, olha, você tem 1,5 milhão de pessoas a seu dispor. Soldados que lutariam por você. Quem poderá me vencer? Olha só quão poderoso eu sou. E junto a isso, Davi tinha aquela promessa de que o seu reino duraria para sempre. O reinado de Davi não acabaria. Então, como um exército desse tamanho a seu dispor, de fato, o seu reino duraria para sempre. No fim, quem precisa do Senhor quando eu tenho tudo nas minhas mãos? Vocês se lembram da história de Jesus, que o próprio Jesus contou de um homem insensato, que ele falou que tinha vários celeiros e agora ele podia então descansar, ele podia se alegrar, ele podia comer e beber, porque tudo estava resolvido, que ele agora nunca mais teria que passar dificuldades. E Jesus terminou dizendo, do que adianta guardar tantas coisas, porque hoje mesmo a sua vida vai chegar ao fim. Se a gente for histórias, textos bíblicos atrás de textos bíblicos que refletem a realidade de nós seres humanos, a realidade humana. Sabe quando a gente se sente seguro? Quando parece que tudo está no nosso controle, quando tudo está nas nossas mãos, quando tudo parece que a gente consegue resolver. Ah, não, agora eu estou seguro. E pode ter várias coisas que estão ao nosso redor, desde coisas como um trabalho, como as riquezas neste mundo, e às vezes a gente pode pensar, não, agora pode vir qualquer coisa, porque não vou ter mais dificuldades. Eu já resolvi tudo o que eu precisava resolver, está tudo nas minhas mãos. Olha só o quanto eu consegui, olha só o quanto eu conquistei. Agora basta viver e se alegrar, que eu não terei mais dificuldades. Até um dia, a gente perceber que Deus parece que escondeu o seu rosto de nós, e a gente perceber que tudo aquilo que a gente valorizava, que tudo aquilo que nos trazia essa segurança, ela vai como um pó. E quando Davi refletiu sobre isso, de fato, ele se sentiu arrependido. Ele diz assim, ó Senhor, quando você escondeu o seu rosto de mim, eu fiquei com medo. E esse salmo, ele traz um contraste muito, muito forte. Por um lado, ele fala que desse Senhor que é a montanha firme, a rocha, a fortaleza, é o Senhor, não nós, é o Senhor que é a fonte, a segurança de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, esse salmo, ele vai dizer, esse mesmo Deus, quando ele se afasta de nós, ou o seu rosto se esconde de nós, e às vezes a gente tem a falsa impressão de que a nossa segurança está nas nossas mãos, e que a gente pode controlar e se sentir seguro nas coisas que a gente vive. E Davi vai afirmar que essa segurança, ela é tão estável como o pó que o vento leva. Como o pó que o vento leva. Esse salmo, na verdade, ele revela essa montanha russa da nossa vida, né? Parece que, em alguns momentos, nós somos inabaláveis como uma grande montanha, outros instáveis como o pó. Às vezes a gente está bem, está forte, e outras vezes nós estamos fracos. E Davi nos choca aqui, que a nossa força, a nossa segurança, não está naquilo que nós temos, no caso dele não está nos exércitos poderosos, não está na segurança de um governo, não está na aposentadoria bem definida, num trabalho estável. A nossa dependência não está nessas coisas, porque elas são tão estáveis como o pó. E é justamente nessa montanha russa da vida que esse salmo, Davi fala para a gente olhar para dentro de uma barraca. Para dentro de uma barraca. E perceber ali a Arca da Aliança. Logo depois que o Senhor afirmou, chega, o anjo do Senhor parou de punir o povo, esse mesmo anjo falou para Davi, construa um altar e louve ao Senhor. Quando a gente abre o Salmo 30, alguns salmos a gente tem assim uma pequena descrição. Nesse aqui é Salmo de Davi, canção para a dedicação do templo. Mas se a gente ler o Salmo, a gente não vai ver nada que reflete templo, casa de Deus, santuário, coisas nesse sentido.
Mas basicamente é uma confissão de Deus, uma confissão de Davi, que o sustentou, os preservou, mesmo nos momentos de angústia, de sofrimento, de desespero, de dor, e o preencheu de alegria. Ele transformou esse choro em alegria, essa tristeza em dança alegre. E ele fala que o centro de tudo isso está no santuário. O centro de tudo isso está na presença do Senhor. O centro de tudo isso está na aliança que ele fez na casa de Deus. E, ou seja, o Davi nos convida a perceber que os altos e baixos da nossa vida, e que a nossa segurança não está nas coisas que a gente faz, mas está nas mãos do Senhor. E é por isso que a gente se reúne na casa de Deus, para a gente perceber a sua presença sendo manifestada. Assim como o Salmo, no versículo 4, ele diz: cantem, louvem a Deus o Senhor, vocês o povo fiel, lembrem do que o santo Deus tem feito e deem graças. A primeira coisa que o salmista nos pede é: lembre daquilo que Deus tem feito. Não se esqueça das ações de Deus. E o versículo 5, ele continua dizendo: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E é nesse versículo que eu gostaria de parar um pouquinho mais agora. A ira de Deus dura só um momento, mas a bondade do Senhor dura para todo sempre. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. A ira do Senhor dura só um momento, mas esse momento pode durar mais do que a gente espera, ou do que a gente imagina. Basta olhar para Davi. Acho que aqueles 3 dias duraram mais do que outros 3 dias comuns. Quando ele teve que escolher a punição de Deus diante daquilo que ele havia feito. E ele olhava, e ele percebia, e ele sentia tudo aquilo que ele estava. E lá no versículo 17 ele diz: ó Senhor, fui eu que errei, fui eu que fiz isso. O que essa gente pobre fez? Ó Senhor, castiga a mim, a minha família e poupa o teu povo. Nesse momento, nesse desespero, tudo parece que não faz sentido, mas o Salmo diz que a bondade de Deus dura para sempre. Nesse momento o choro durou a noite inteira, mas ele fala que de manhã vem a alegria. Então a gente tem essa imagem do choro que parece que é um convidado que vem se hospedar na nossa casa durante a noite, mas com a garantia de que no outro dia ele vai embora. Talvez muitos vão dizer assim: não, mas isso soa muito bonito, mas eu estou vivendo um momento onde esse choro não vai embora. Ele está presente, ele continua como um convidado indesejado ao longo de toda a minha vida. E quando a gente olha, a gente até pode entender um pouco esse sentimento, mas a gente não sabe por que a gente passa por tudo isso. Mas o que a gente sabe é que pela ação do Espírito Santo, ele nos conforta e nos consola para que a gente possa passar por esse breve momento da ira do Senhor. Porque a gente tem a esperança de que a bondade de Deus era para a vida inteira. A ira do Senhor, ela tem um limite. Ela tem um limite. E o que chama atenção é que nesse salmo, a ira de Deus, ela se transforma no favor de Deus. O choro se transforma em alegria, a tristeza em dança alegre. Aonde que isto é visto? Na própria crucificação de Jesus. Na Sexta-feira Santa, a noite vem habitar o dia. É o período das trevas. Não só literal, onde o dia se transforma em noite, mas também no coração de todos que estavam ali. No coração dos discípulos, no coração das mulheres, no coração da mãe de Jesus, e todos aqueles que estavam ali, o peso, o amargor, a angústia, a aflição, a ira do Senhor sobre cada um deles, porque eles haviam falhado com Deus e o Filho de Deus, o seu mestre, estava morto. O que eles fizeram? Eles se trancaram dentro de uma casa, estavam com medo de tudo aquilo que estava acontecendo diante deles. E o que a gente vai perceber que talvez nesse período alguns deles se lembraram, lá naquele episódio da Quinta-feira Santa, na instituição da ceia, que o próprio Jesus vai dizer: por um breve período, por um momento, vocês vão se sentir tristes, mas por um breve momento.
e logo depois vocês vão ficar felizes novamente. O que Jesus estava falando? Por esse breve momento, vocês vão sentir a ira de Deus e o sofrimento e a aflição, mas por um período, logo vocês vão ver a ressurreição. Sabe que era essa mensagem, essa esperança que estava no coração, tanto de Davi, como também dos discípulos. A esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. Por que Davi, ele fala, eu prefiro ser castigado por Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Porque Davi viu, mesmo o anjo do Senhor passando sobre todo o seu povo, ele enxergava a misericórdia de Deus. Ele olhava e percebia aquilo que Abraão pôde perceber quando levou o seu filho Isaque lá no Monte Moriá. Ele conseguia enxergar a ressurreição. É isso que também estava no coração dos discípulos e das mulheres, enquanto eles estavam ali esperando, mesmo nesse período de momento de ira, nesse momento de aflição e de escuridão, mas lá no fundo, eles tinham a mensagem da ressurreição nos seus corações. O Senhor falou, chega. E Ele transforma, não com milhões de exércitos, ou um exército inteiro, mas através de uma pessoa. Aquele que carregou o pecado da humanidade, num dia bem cedo, chega até a Maria e fala, por que você está chorando? Eu estou vivo. Ele entra dentro de uma casa onde todo mundo está com medo e fala assim, a paz esteja com vocês. Ele vai ao encontro de pescadores que estavam a noite inteira pescando e não pegando nada, e de repente, venham comer comigo. Tragam esses peixes. Nessa manhã da ressurreição, Jesus aparece diversas vezes aos discípulos para revelar que aquele que sem pecado tomou sobre si o pecado de todos nós, que aquele que era imortal se tornou mortal por causa de nós, agora vive. Agora vive. Mas Jesus não se esconde mais de nós. Ele não esconde o seu rosto de nós. Não, Ele não apenas não se esconde, mas Ele se revela. Mas Ele revela de uma maneira diferente do que muitas vezes a gente imagina. Você lembra aquilo que Davi falou? Que no início ele buscava a segurança nas coisas que, para o contexto do mundo que ele vivia e pertencia, fazia sentido, o poder e a segurança. E às vezes a gente acha que a nossa segurança, a nossa dependência estão nas coisas que o mundo acha e valoriza como segurança e fundamento para a nossa vida como um todo. Mas Davi nos convida, e a palavra de Deus nos convida a olhar na simplicidade que hoje a gente tem aqui. Na palavra de Deus que fala, eu estou com vocês. Nesse momento tão singelo, mas profundo, onde Deus fala, agora você, minha filha Manuela. Onde agora todos nós vamos celebrar na ceia do Senhor, não apenas uma lembrança de que Jesus está aqui presente, o que Jesus se manifesta, mas o próprio Jesus no pão e no vinho, que é o corpo e sangue dele, se manifestando, não apenas como um benefício, mas como a sua própria vida sendo dada por cada um de nós. Queridos irmãos, só mais um pouco de tempo. O momento da ira de Deus dura só um pouco de tempo. Talvez mais um pouco de tempo a gente vai passar por choro, por angústias, por aflições, por dores, porque o pecado está presente na nossa vida e no nosso coração. Só um pouco de tempo. Não podemos negar que, assim como Davi fez, o Satanás fez com Davi, também nós somos levados muitas vezes a achar que, de fato, aquilo que importa está nas coisas que a gente faz ou nas coisas que a gente tem. E basta acontecer isso, como estalar dos dedos, que tudo aquilo que a gente valorizava antes perde seu sentido. Davi nos convida a sustentar nossas vidas, não nas coisas que a gente faz, mas nas coisas que a gente recebe, dando sentido e significado, dando propósito para as coisas que Ele nos dá, para as coisas que Ele nos concede, que são bênçãos dEle, para que a gente possa amar, cuidar de todos aqueles que estão ao nosso redor, não simplesmente para que a gente tenha segurança, mas para que a gente possa demonstrar o amor e a misericórdia de Deus para aqueles que estão ao nosso redor.
Talvez a gente vai cantar assim como Davi, o choro dura a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Essa alegria que apareceu para os discípulos logo de manhã. A alegria da salvação, a alegria da mensagem da ressurreição. Essa mensagem que esteve no coração de Davi por 3 dias, mesmo no mais profundo dor e choro, essa mesma alegria que esteve no coração dos discípulos e das mulheres enquanto aguardavam a ressurreição. E essa mesma alegria que também vai estar presente no coração de vocês enquanto aguardamos essa consumação final, para vivermos com anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste. Talvez aqui a gente chore, talvez aqui a gente sofra, e a gente pode esperar isso, mas a gente espera não na segurança que agora que eu perdi alguma coisa, acabou a minha vida, mas a gente espera porque a nossa vida não depende dessas coisas, mas a nossa vida depende e está sustentada naquele que me deu vida e me deu a ressurreição. Deus abençoe a gente nesse caminhar ao pensarmos sobre a ressurreição e aquilo que Deus fez por nós. Amém. Vou colocar em pé. Que a graça e o amor de nosso bondoso Deus esteja com cada um de vocês, ao pensarmos, ao meditarmos, ao refletirmos sobre aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Pense a cada manhã que vocês acordarem, lembrem que Jesus ressuscitou por vocês e lembrem, a alegria vem pela manhã. Deus abençoe. Amém. Podem sentar.